pessoa que tem que ser o futuro poeta. Mas há um dia em que ela começa a se manifestar. Ela não nasce por acaso, ela está tramada pelo destino, e que, na realidade, há um dia marcado em que ela vai se manifestar. Eu tive a minha mãe, eu tive uma influência muito grande da minha mãe, foi minha professora, depois foi minha aluna, lia muito. E a minha avó, Maria de Lourdes Lobato Babacho, era uma contadora de histórias excepcional e decorava também longos poemas, Casimiro de Abreu, aqueles poetas, Gonçalves Dias, poeta romântico, ela sabia desde jovem aqueles poemas decorados. E quando eu, criança, ela ia dormir, ela me contava histórias de bichos, a festa dos bichos, aquela farra dos bichos, a brincadeira da onça se fingindo de morta, esperando que chegasse uma presa para ela abocanhar. Então, isso aí eu dormia ouvindo essas histórias. De tal maneira que eu fui tremendamente influenciado pela minha avó, pelo ângulo das narrações, das narrativas, e pela minha mãe, pelo ângulo de leituras que ela fazia, que contava também certas histórias. Tá? Com isso, eu cresci vendo livros em casa, não muitos, vendo livros. Meu pai era ferreiro muito sério em termos de trabalho, perfeccionista, mas que, ao mesmo tempo, ele tinha um livro apenas que o meu pai lia, que era uma Bíblia Sagrada resumida, apenas vamos dizer, uma redução dos fatos bíblicos do Antigo Testamento. Então, ele gostava de ler. Ferreiro, tomava pinga, trabalhava muito, era um cara honesto, pagava tudo o que devia, mas uma hora de folga que ele tinha em casa, ele estava com aquele livro na mão e às vezes contava para a gente o que era que ele estava lendo. A história do Davi, do rei Davi, Davi Golias, aquilo ele gostava demais daquela coisa. Então, eu cresci nesse ambiente e quando cheguei ao grupo escolar, havia esse tempo, não sei se hoje as nossas escolas fazem, que é justamente a aula do sábado, uma aula especial no sábado, em que havia desenho e havia poesia. Havia a récita de poemas e também havia o desenho, aulas de desenho. A gente ganhava lápis de cor, ganhava lápis comum, cadernos para desenhar, e em seguida nós tínhamos uma aula em que a gente podia ler um poema e tal. É interessante isso. Eu acredito que só no seminário, depois de terminar o curso primário, fui ao seminário, no seminário passei 5 anos, ali na Cidade Velha, o ex-seminário Nacional da Conceição, bem de frente, ali ligado à nossa querida igreja Santo Alexandre. Eu conheço toda aquela igreja. Então, lá eu passei 5 anos no seminário. E no seminário é que eu escrevi meu primeiro poema. No poema, o título, por influência de outros poetas, por exemplo, Charles Baudelaire, As Flores do Mal, Fleur de Mal. Então, eu li muito isso aí em francês. Nós tivemos um excelente curso de francês, estudei 5 anos de francês, e lia muito Baudelaire. E me influenciou com certeza, porque o título do meu poema era Miséria. Para começar, está bem batido junto ao estilo do Charles Baudelaire. Então, um poema que eu nunca publiquei, claro, ficou apenas como recordação, mas nasceu ali, eu acredito, fui ao seminário com 11 anos, eu acredito com 14 ou 15 anos foi que eu escrevi esse poema. Eu não sei bem a data, porque na realidade eu copiei num caderno, foi colocada na parede por uma cartolina, naquele tempo se pregava na parede a poesia, a produção, né? E essa cartolina ficou por lá e o ano gravado na cartolina. Eu apenas copiei o poema num caderno, não tem data. Mas nasceu nessa faixa, eu tinha 14, 15 anos, no seminário Nossa Senhora da Conceição, Cidade Velha, Belém do Grão-Pará. Essa preparação é que me deu condições de, ao sair do seminário, né, em 1958, saio do seminário, e nessas alturas eu estou em contato com um professor de português, que depois foi meu professor no Pai de Carvalho, era o Conde Guapio Campos, também um escritor e um grande poeta. E ele, sentindo que eu estava escrevendo muito bem, né, era professor de português no seminário, ele me convidou para escrever no jornal católico A Palavra, era o jornal da Igreja Católica A Palavra.
E foi lá que eu comecei a publicar umas crônicas, tal, e depois fazer algumas notícias, comecei a fazer noticiário. E em seguida a província do Pará. Foram 2 caminhos iniciais do meu trabalho em termos de jornal. E sem tirar também alguma coisa que eu participei, não só na Folha do Norte, muito raramente, mas no estado do Pará, no velho estado do Pará. Bem, então esse trabalho jornalístico me levou e o trabalho intelectual da academia me levou, o seminário me levou à Academia Paraense de Letras, quando funcionava ali na 3 de Maio, por aí assim, né, na velha sede. Então lá eu assisti sessões do Dia das Mães, em que o Jorge Amor Franco recitou um poema, Minha Mãe é a essência da ternura, seus gestos lírios de perdão. Escutei o Pinagé, Rodrigues Pinagé, comprido, moreno, cabelos brancos já, recitando também poemas sobre o valor da mãe, sobre fatos bíblicos, do rei Salomão, né? Que ele quer mandar dividir a criança, porque as 2 mães estão tentando forçar a maternidade. Tá? E nessas alturas, então, nós temos a presença da poesia continuando na minha vida e do contato já com o pessoal da academia, onde eu teria ingresso em 82. Não há um poeta que possa declarar que nunca leu outro poeta. Eu já escutei já li uma entrevista, se não me engano foi do Astúrias, um romancista que disse que ele nunca leu romance de nenhum outro. Nunca leu, ele nunca se interessou pelo romance de ninguém. Eu achei assim uma declaração um tanto perniciosa, né? Ou, sei lá, pretensiosa do Astúrias. Mas eu declaro, eu acho que todo poeta, não é um poeta que declara que não tem influência, que não leu, que não precisa ler outro para fazer a sua poesia. Não, a gente não vai fazer poesia para copiar. Plágio é crime, então não se faz. O que nós fazemos é nos ilustrar, nos equacionar aquela temática que nos agrada. Isso aí é o normal. E essas citações foram várias, mais de 20, sei lá, 30 citações que eu faço de poetas, são todos poetas que eu li e que venho lendo até hoje. Né? Eu venho lendo até hoje. João Cabral de Melo Neto, por exemplo, o pernambucano velho, é simplesmente fantástico. Né? Fantástico. Cito os paraenses, o Bruno, o Jorge Amor, né? E a gente vai andando. Citei o São João Pires, que é fantástico. Depois de conhecer os mares aqui da América Central, ele foi conhecer os desertos do Oriente, né, como embaixador. E o São João Pires, então, publicou o Anábase, um livro fantástico de poesia, e que lhe deu o Prêmio Nobel de Literatura. E além dele, por exemplo, Nauro Machado. Quem fala aqui no Pará do Nauro Machado? Um hiperpoeta maranhense, a meu ver, superior ao Ferreira Goulart. O nome carimbado no Brasil é Ferreira Goulart, mas o Nauro Machado, a meu ver, é um superpoeta. Nauro Machado. Gabriela Mistral já é super conhecido. Jorge Tufi, um amazonense, também do Clube da Madrugada, no Amazonas, um poeta de expressão fantástica. E o Baudelaire, o Charles Baudelaire também foi aquele meu acompanhante do tempo de seminário. Né? Tiago de Mello, Mauro Mota, né? Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, eu vim conhecer aqui na Vigia quando voltei do seminário, em 59, nos anos 60, fiz amizade com um poeta daqui da Vigia, Juquinha, José Furtado Belém Neto. Ele era apaixonado pelo Eu, do Augusto dos Anjos. É o título mais curto de poesia que existe na literatura brasileira. Eu. Não se pode negar. Ferreira Goulart, falei, Max Martins já editou da obra do Max, Paz Loureiro, Lápio Campos. Então são pessoas todas, são poetas que eu cito aqui, não só do nosso país, mas de fora, que têm nomeada e que são poetas realmente que eu considero bons.
tá? Eu considero muito. Mário Quintana, nem pensar em ficar de fora, Rui Barata. Então, essa é uma espécie assim de homenagem que eu faço. A sorte ergue cardumes para as malhas da tua rede. Lá vai um homem nos ombros levando um monte de espuma. É um homem, não espuma, e sim a rede tufada em flocos macios. Lá vão olhos golpeados, amarras de luz drapejando na retina, mãos em concha sobre a vista ofuscada. Quando for velho, entre os males, o da cegueira estará. Sem jeito agora, não posso mais ter o rio. Lentes d'água se encaixam no rosto crispado, que o vento varou de açoites e onde a noite se abriu. Vista que viveu vendo coisas que só ela viu. Passeio de tubarões, rentinha do meu convés. Botugito, grandalhão, rebolando no seu cavalgar anfíbio, rasgando o ar, o verde azulado da estrela cadente, afundando nos longes das ondas. Gaivota pousando à toa, no assoalho da proa, coleando de bubuia em talhe de cobra grande, troncos perdidos de mangás de não sei onde. Olha, eu passei uma fase, depois de sair do seminário, escrevendo muito. Eu tinha tempo, estudando, fazendo um curso clássico no Padre Carvalho, mas me sobrava tempo. E eu usava muito esse tempo para fazer alguma publicação de jornais e preparar livros, e principalmente escrever muita poesia, um pacote muito grande de poemas dessa fase. E lá um dia, para chegar mais próximo à academia, Parece de Letras, onde eu sabia pela história que já tinha havido 6 vigências dentro da academia, eu resolvi me aproximar ao máximo, e a maneira que eu encontrei mais rápida foi exatamente participar de concurso e tentar vencer concurso literário da academia. Esse foi o motivo que me levou a preparar um livro que eu dei o título de Pressentimento, que é o título de um soneto que eu fiz em relação à morte da minha avó paterna. Bem, então esse livro foi montado de vários poemas que já existiam em profusão nos meus cadernos. Montei o livro, mandei para a academia e consegui uma menção honrosa. Essa é a história do livro Pressentimento. Poemas, o mesmo estilo, também daqueles cadernos todos, eu fui selecionando, que houvesse mais ou menos um pouco de unidade no contexto, e preparei o livro Poemas. Novamente participei do concurso da academia, mas não ganhei o prêmio, eu ganhei apenas uma menção honrosa. 24 publicações, eu considero publicações de 4 outros volumes, inclusive 2 de teatro, que não chegaram a ser publicados como livro, propriamente dito, né? Não são um livro, mas foram livros preparados e encaminhados a concursos literários, ou seja, houve dado conhecimento à comissão julgadora, a notícias de jornal, tá? Então eu estou colocando no rol das minhas obras, tá? Esses 4 volumes, 2 de contos, 2 de teatro, das peças de teatro que foram encenadas, e 2 livros de poesia, que é o Pressentimento e Poema. Um dos contos, por sinal, premiados, ele é um diálogo bem forte, veio no concurso da Funtelpa Rádio Cultura, anos 80, e nesse livro eu tirei o prêmio básico, o prêmio maior, foi com este conto, que muita gente pensava que era um trecho de uma peça de teatro. Na realidade é um conto bem dialogado, é a Conversa dos Sinos, em que eu coloco um bate-papo, um diálogo entre os sinos que estão nas torres das igrejas mais antigas e das mais novas, das mais altas e das mais baixas. E os sinos antigos reclamando do seu cansaço e de que o povo já não olha muito lá para cima por causa do trânsito embaixo, a vida corre embaixo, e a vantagem passa a ser das capelas menores, onde os sinos estão mais baixos. Então há uma coisa assim, aqueles que ouviam na Cidade Velha
o sino de Santo Alexandre, o sino da Sé, que ouviam o canto dos carros. Hoje não se ouve o ranger dos carros. Bem, então é uma conversa entre os sinos, os da Basílica, os carrilhões, né, orgulhosos da Basílica, e eles também reclamando, estão muito altos, que ninguém mais olha para cima. Bem, esse foi um conto que foi o primeiro lugar e o maior prêmio do concurso, com 100 e tantos participantes, em um volume lá das 400 ou 500 páginas do concurso Contel para a Rádio Cultura, Belém do Pará. Bem, isso para mostrar apenas um ângulo de conto que eu fiz e que eu escrevo, mas nunca cheguei a publicar livros. Eu sempre publiquei antologias. Nesse livro, eu faço poemas, reúno alguma coisa antiga, mas eu crio poemas novos, em que o poeta sai da cidade, dá um giro pelo mundo, vê os problemas do mundo e retorna para morrer naquela mesma cidade. Esse é um circuito dessa natureza que é refletido pela poesia do Luas do Tempo. O Chão d'Água foi antes. O Chão d'Água foi antes, foi um livro que focou mais a estrutura social dessa região do Salgado com base na vigia. A estrutura social, inclusive a religiosa, que a parte final dele é dedicada ao templo maior, estudado, internacionalmente conhecido, um dos mais famosos, talvez, aqui do Brasil, por causa das colunas laterais, 22 colunas laterais, que é a nossa igreja matriz, que foi dedicada primeiro à Madre de Deus, né? E em 1760, mais ou menos, com a expulsão dos jesuítas, a revolta do povo, o rei de Portugal mandou que fosse erigida a paróquia e dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, cujo círio já existia muito antes dos jesuítas aqui na Vigília, que depois foi repassado ao Belém. Então, esse livro, ele traz na parte final, o Chão d'Água, exatamente uma referência ao lado religioso que inclui a nossa grande matriz. Então, o Rumo à Agenda da Cabanagem foi o livro escrito no Sesc Centenário da Cabanagem, ou seja, quando a Cabanagem completou 150 anos. Nesse livro, eu mexo a história, né, porém de maneira poética. E a poesia, muitas vezes, invade de tal maneira a história que você pensa até que não é nada ligado à história. Há um intercâmbio muito forte entre o fato histórico em si e a palavra poética, a força poética. Este livro foi premiado pela SEMEC, em Belém, e por isso houve o primeiro lançamento, 1000 exemplares, que foi distribuído pela Bibliotecas em Belém. E agora a segunda edição vai ser toda do autor e aguardo para o lançamento. Mas pode ser justamente essa conexão da minha atividade literária volvida também para a história, para a pesquisa histórica. O primeiro livro que eu lancei de história propriamente dita foi da Imprensa Oficial do Estado. Eu trabalhei 12 anos na imprensa e esse trabalho resultou justamente na preparação da história da Imprensa Oficial do Pará. Um dos meus livros estão catalogados. Em seguida, eu, desde o seminário, vinha me interessando em apanhar notícias sobre a nossa região. Eu me especializei também no estudo da região amazônica, dentro da região amazônica, o Pará, e especificamente a Vigia e os municípios que ela formou. Então, nós tínhamos, no passado, 2 polos habitados, que eram Belém, que incluía a Ilha do Marajó, as ilhas próximas, e essa região até aqui próximo de Santa Isabel, do Tauá, né? E a Vigia, que apanhava toda essa área daqui de Colares, e até Comarapanim, Curuçá, até Salinas. Então, eram 2 polos que havia no Pará antigo. Belém, com essa parte lateral aqui, antes do Amapá, e Vigia com toda a orla litorânea, a orla do Amazonas, da Amazônica, e a oceânica. Esses 2 polos começaram a me interessar demais. E hoje, né, aliás, anteriormente eu lancei via Seju justamente o Noções de História da Vigia, que é um corte vertical, rápido, e que foi indicado também para ser utilizado nas aulas de História nas escolas municipais.
e possivelmente nas estaduais, se houvesse interesse real nessa transmissão de conhecimentos da história da vigia, também no âmbito estadual local. Tá? Então esse livro foi preparado, foi lançado, foi utilizado e está agora tendo uma ampliação maior da minha vida, que é justamente em função dos 400 anos. Nós não podemos escrever história de Belém sem falar da vigia, nem escrever história da vigia sem falar em Belém. Todas as duas estão intimamente ligadas, interligadas, para o bem e para o mal.